Maria, 12 de novembro de 2017. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Saúdo cada um de vocês, meus filhos, e vos proponho, primeiramente, após vos ter agradecido vossa presença, vossa escuta ou vossa leitura, de instalarem-se comigo no silêncio e na evidência da paz, no coração do coração, ali onde tudo é felicidade. Ao mesmo tempo, permitam-me depositar sobre vossos ombros o manto azul da graça. Filhos bem-amados, eu rendo graças ao vosso acolhimento e ao vosso coração. Venho a vocês para vos dizer para estarem prontos. Não há nada a preparar, somente estar aí, em acolhimento e em humildade. No que se desenrola doravante sobre a terra, desde a data de 5 de novembro do ano de 2017, o reencontro do céu e da terra se produz em vosso coração, dando-vos a ver e a viver a felicidade do coração. Ali onde a evidência prevalece sobre toda interrogação ou sobre todo questionamento. Ali onde vocês tornam-se a vida antes do que vossa vida. Ali onde a eternidade desdobra sua majestade, mesmo em meio ao vosso efêmero, levando-os a mais lucidez, mais conforto também, se é que não há mais resistência ao acolhimento do que vocês são. Tenham-se prontos para serem a verdade. Tenham-se prontos para esses momentos tão desejados, temidos ou esperados. Continuem a viver vossa vida e a fazer face a este mundo de maneira a mais natural, apoiando-se unicamente na inteligência da luz, aquela que não necessita nenhum esforço, nem nenhuma interrogação, ali onde tudo parece e é realmente evidente e simples. Para cada um de vocês, a vida vos propõe essa verdade, ao mesmo tempo que alguns desafios, conduzindo-vos a ver a verdade de vosso personagem efêmero e a verdade eterna da luz que vocês são. É no curso desse reencontro que se vive doravante que tudo o que concerne ao que apenas passa apaga-se diante da indizível verdade do amor. Ali onde não há nenhuma fadiga, nenhum sofrimento, e nenhuma questão. Meus filhos, cada um em vosso ritmo, preparem-se da maneira a mais adequada a fim de terem-se prontos. Vocês são preparados pela luz, não por vocês mesmos. É assim que vocês são a cada dia mais numerosos a viverem o sacrifício, conduzindo-vos ao sagrado de vossa eternidade, à sua revelação plena e inteira, mesmo em meio à vossa consciência habitual. Quero sobretudo que vocês retenham que não há esforço a fazer, que há somente de estar aí, plenamente presentes em vosso corpo, plenamente presentes em vossa vida e, sobretudo, plenamente presentes a vocês mesmos em vossa eternidade. Se vocês adotam essa conduta, que não necessita nem técnica nem conhecimento prévio, então a evidência aparecerá em cada uma de vossas ações, em cada um de vossos limites, na superfície desse mundo, e quaisquer que sejam os eventos vos afetando e que apenas vão passar. A abundância da luz, a abundância da verdade, vos leva a constatar na tela de vosso mundo que tudo o que estava escondido, oculto e sujo aparece em pleno dia, não para julgar, não para condenar, mas para ser lavado no sangue da inocência, no sangue do Cordeiro e no sangue da verdade. Não se preocupem com o que passa e perece. Voltem vosso olhar unicamente ao que se desenrola no interior de vosso peito. Mesmo se para o vosso personagem não se desenrola nada, o simples fato de voltarem-se ao interior de vocês mesmos, além de qualquer técnica,
simplesmente pelo pensamento, vos levará a descobrir, estejam seguros disso, se já não foi feito, a joia da eternidade no coração do coração. Doravante vocês não têm necessidade nem de energia, nem de vibrações, nem de condições, nem de nenhuma ascese. Simplesmente, e nós vos dissemos, sejam verdadeiros, sejam sinceros, não fixem nada, deixem a vida se desenrolar tal como ela se apresenta a vocês, a fim de experimentar e de instalar a leveza do ser, a leveza do amor. Isso é de vossa responsabilidade e depende também de vossa autonomia. Lembrem-se que a cada dia isso vai se tornar cada vez mais simples para aquele que acolhe e cada vez mais delicado para aquele que se opõe ou que se agarra ao que é efêmero. Não há mais escolha possível, não há outro caminho a não ser acolher a verdade. Quaisquer que sejam vossas negações, vossas raivas ou vossas negociações, vocês não mudam nada do que é. Lembrem-se de que não há de evoluir nesses tempos. Não há de transformar o que quer que seja por vocês mesmos, mas somente acolher sempre mais, com intensidade, mais presença, mais majestade, a luz que vocês são. No momento em que o corpo de eternidade se manifesta às vossas percepções e à vossa vivência, deixar ser o que é vos permite não mais oporem-se a qualquer circunstância efêmera, mas a privilegiarem a alegria, que não depende de nenhuma causa e, sobretudo, de nenhuma circunstância de vosso efêmero. Tudo o que se produz neste período para cada um de vocês, meus filhos, é apenas o resultado da ação da luz e não de vossas ações. Que vocês o aceitem ou não mudará nada. Eu simplesmente vos convido a voltar em vossa consciência para o interior de vocês, a fim de que aí ela reencontre a eternidade e, sobretudo, o que ela é, conduzindo-vos a conscientizar de onde vem vossa consciência, qual é a fonte dela, quais são seus princípios, quais são seus efeitos. Como vocês o sabem, desde muitos meses, de fato desde o início da ascensão da Terra, nossas embarcações se mantêm na proximidade da Terra, invisíveis aos vossos olhos uma vez que estão estacionadas na quinta dimensão, que doravante está em vossos céus. E quando eu digo em vossos céus, não se trata de um espaço distante. É um espaço que está muito próximo de vossa realidade e nós esperamos, assim como vocês, o sinal do céu e o canto da terra. Então alegrem-se em qualquer circunstância que vocês tenham de viver em meio ao vosso personagem ou vossa história. Olhem apenas o amor e deixem-no emanar de vocês. Deixem-no ser em seu esplendor e em sua evidência. O que quer que vocês tenham vivido até o presente, em definitivo, isso representa apenas os estratos intermediários, levando-vos sempre a mais lucidez, a fim de fazê-los acolher a evidência nua e crua do que é a vida, do que é o amor, não segundo vossos quadros de referência ou vossas evidências, mas desse amor que vos é desconhecido e que não depende nem de circunstâncias, nem de condições, e que, no entanto, se revela através de vosso personagem, de maneira, eu o sei e eu o vejo, cada vez mais sensível para um número sempre maior entre vocês. Quanto àqueles dos meus filhos que ainda não vivem isso, eu vos peço humildemente de não buscar, mas simplesmente voltarem vossa consciência nesse lugar preciso de vosso corpo efêmero, a fim de revelá-lo, a fim de deixá-lo emanar de vocês, sem obstrução e sem relutância. Nós vos dissemos: o tempo é para a alegria, o tempo é para a paz. Qualquer que seja a guerra deste mundo, contra ele mesmo em definitivo, vosso melhor socorro e vossa melhor certeza será e já é vosso coração. Diante de qualquer circunstância que seja, a alegria, o fogo ígneo do coração, é totalmente capaz, por sua inteligência e por sua verdade, de transmutar tudo o que deve ser. Não, eu o repito, por algum esforço de vossa vontade, nem por alguma postura particular,
mas somente por essa noção de acolhimento, de silêncio, ali onde o Verbo pode enfim aparecer em vocês, que isso seja no nível de vosso peito e, em definitivo, sobre o conjunto de vosso efêmero. Bem evidentemente, essa alquimia terminal que se produz em vocês ocasiona alguns sintomas, alguns sinais. Alguns deles foram evocados ou serão evocados por outros intervenientes. Eu vou falar apenas do essencial, que não concerne em nada a esses sinais e esses sintomas que são, em definitivo, apenas ajustes extremamente finos de vossa presença eterna neste mundo. Meu apelo está pronto para ressoar. Eu poderia dizer que todas as condições prévias estão doravante reunidas e a cada dia vão vos aparecer, de uma maneira ou de outra, cada vez mais evidentes e às vezes ensurdecedoras. Mas o coração é vosso salvo-conduto. Ele é vosso baluarte, não de proteção, mas vosso baluarte contra toda ilusão e contra toda contrariedade, porque nesse coração não pode existir nenhuma oposição e nenhuma resistência, que isso seja em vocês como neste mundo, em qualquer aspecto que isso seja. Aí está a invencibilidade da eternidade, aí está a alegria eterna que muitos entre vocês vivem de maneira cada vez mais flagrante. Não vim vos anunciar nada que já não tenha sido anunciado e preparado. Venho simplesmente pela minha presença ser um encorajamento para deixar a verdade desvelar-se totalmente. O que não depende, eu vos lembro, de nenhum conhecimento deste mundo, em qualquer história que isso seja, ou em qualquer sentir que seja, ali onde a evidência desse coração do coração não sofre nenhuma contestação interior como exterior. Eu vos convido à facilidade e à leveza, pois isto é oferecido em abundância a cada um de vocês, qualquer que tenha sido o vosso papel nesse mundo, que tenha sido o de um filho da luz ou daquele que se opôs à realidade da luz. Não há diferença. Enquanto mãe, eu não faço diferença entre meu primeiro filho e o último dos meus filhos, pois é o último que tem mais necessidade de mim. Vocês todos aqui presentes que me leem, que me escutam, tiveram a oportunidade de sentir ou de viver de diferentes maneiras o contato com minha presença ou com minhas irmãs. Vocês não têm necessidade de provas, se não é a prova da eternidade, que cabe a vocês agora, presente na tela de vossa consciência, presente em vosso coração. Portanto, eu vim, por minha presença, encorajá-los a deixar ser o que é, a nada querer além de voltar vossa consciência ao meio do vosso peito, não buscando nada, não pedindo nada, simplesmente estando presentes a vocês mesmos e deixando esse coração ígneo manifestar-se em vossa consciência, além do que vocês nomeiam energia ou vibrações. Assim vocês serão liberados dos grilhões deste mundo antes mesmo de meu apelo. Isso é, eu diria, a melhor situação de vossa vida. Quer dizer estar nessa confiança, nessa consciência que está voltada para o coração do coração, ignorando todos os desafios deste mundo, a fim de que a facilidade e a evidência tomem o lugar completo e total de vossa vontade pessoal, e mesmo o controle total e inteiro de todas as experiências que foram vividas até hoje e que vos permitiu aproximarem-se desse limiar. Ora, o que vos parece como um limiar não é um. Resta-vos para muitos entre vocês, mas eu sei que isso é cada vez mais fácil, resta-vos ousar ultrapassar a restrição da forma, do espaço e do tempo, a fim de descobrirem-se, em verdade, além de todo o tempo, de todo o espaço e de toda forma, enquanto o que alguns anciãos nomearam o absoluto ou a infinita presença, traduzindo-se pela consciência pura e a consciência de felicidade, e desembocando também, como vocês o sabem, vocês o vivenciaram, na fonte da própria consciência que vocês são em verdade. Venho também convidá-los, na medida do possível, a fugirem do alvoroço do mundo, o alvoroço das discussões estéreis concernentes à pessoa ou às histórias desse mundo.
Em qualquer atividade que vocês tenham a conduzir, encontrem o silêncio, o recolhimento e deixem a alegria estar, que virá então magnificar e transformar tudo o que é necessário para cada um de vocês, mesmo nas circunstâncias da vida efêmera. Então não julguem o que quer que se desenrole. Ver vosso coração e voltar vossa consciência para o coração vos dará a aquecer e a aceitar o que às vezes ainda pode, para alguns entre vocês, vos parecer inaceitável ou doloroso. É agora que vos é necessário realizar o que é importante em meio à vossa liberdade. É a forma, são as histórias, são os cenários quaisquer que eles sejam em qualquer mundo que seja? Ou o que é prioridade é essa alegria indizível da liberdade? Essa escolha, que não é uma, decorre simplesmente e em definitivo de onde vocês mesmos se colocam e não das circunstâncias exteriores, nem mesmo de qualquer karma ou de qualquer situação familiar ou outra. É hora dos sozinhos. Esses sozinhos onde vocês descobrem que jamais há solidão, que tudo está aí incluído, que tudo está aí presente. Mas para isso, vos é necessário fazer calar o alvoroço de vossa cabeça e não estarem mais submissos ao alvoroço do mundo, através de suas mentiras e também através das peregrinações da terra que o comandante vos anunciou para este mês de novembro. De vosso posicionamento e de vossa lucidez, nestes tempos que são para viver, decorrerá vossa facilidade de responder ao meu apelo, e aí instalarem-se em meio a essa ressurreição e essa beatitude. Eu concebo perfeitamente que alguns dos meus filhos veem isso com um outro olhar, considerando os eventos desse mundo e os eventos interiores como uma perda. Mas o que é perdido não é nada em comparação, se isso é comparável, e dificilmente com a verdade da liberdade. Não quero sobrecarregá-los com discursos hoje, mas simplesmente convidá-los novamente de maneira intensa a renderem-se à evidência, a capitularem diante da verdade que vocês são, a fim de serem alimentados à fonte de cristal, e não mais pelas imagens deste mundo, ou as relações e os relatos, não para suprimi-los, não para ignorá-los, mas sim para magnificá-los e inscrevê-los na verdade do coração, e não mais na verdade da pessoa. Então eu convido cada um de vocês, meus filhos, nestas semanas intensas que se abrem neste mês de novembro, a realizar isso. Essa realização, eu vos repito, não é um esforço, é um relaxamento, é um abandono de toda a vontade pessoal, abandono de todo o cenário, abandono de toda a projeção, abandono de todo o desejo. Vocês não têm de lutar, vocês não têm de se forçar, uma vez que a luz está justamente aí, no coração do coração, em totalidade e em integralidade. É nisso que não há esforço a fornecer, é nisso que não há trabalho, é nisso que não há compreensão prévia, visto que é um mecanismo da consciência pura, que não responde a nada vindo de vossa pessoa, que não responde a nada vindo das circunstâncias deste mundo ou de vossa vida, mas que responde simplesmente à ressonância de vosso coração. Se isso ainda não se produziu para vocês, eu vos peço para guardarem preciosamente essa informação em vocês. Cada dia que passa agora verá vocês aproximarem-se de maneira inelutável da verdade. Em qualquer postura que vocês se mantenham, em qualquer sofrimento que vocês se mantenham, ou em qualquer crença que vocês ainda possuam. No coração do coração, não há lugar para nenhuma crença, não há lugar para nenhum cenário, uma vez que todos os cenários aí estão incluídos. Há somente lugar para o que é belo, para o que é verdadeiro, para o que é simples, para o que jamais poderá morrer ou ser modificado. O que vocês são, além de toda forma, e mesmo de toda consciência, seja ela a mais pura, seja ela a mais perfeita. O amor é vosso salvo-conduto, levando-vos a amar sem distinção,
sem fazer separação. Não porque vocês o terão escolhido, mas porque isso será a própria evidência, e vocês constatarão, se isso já não foi feito, que vocês então não poderão mais privilegiar uma dada intensidade de amor em relação aos laços existentes em meio a este mundo, mas que esse amor será igual para cada presença, para cada animal, para cada vegetal, para cada inimigo da luz, que ainda não se reconheceu, colocando fim assim a toda veleidade de julgamento, a toda veleidade de separação, a toda veleidade de reivindicação pessoal, em qualquer domínio que seja. É por isso que esse coração é a evidência mesmo, que hoje pede apenas para estar plenamente presente em cada um de vocês. Há muito tempo, os anciãos e outros vos falaram de um certo número de princípios, quaisquer que sejam os nomes que eles vos apresentaram em função de sua cultura e de sua experiência. Hoje isso é ainda mais simples, visto que vossa consciência, mesmo se vocês ainda não o sabem e não o vivem, reencontra, mesmo em meio a este mundo, sua liberdade inicial e primeira. Mas para isso, vos é necessário cessar, de uma maneira ou de outra, de serem cativados pela tela do mundo, pela tela de vossas relações, pela tela de vossas experiências. É necessário ir além de todas as experiências que vos permitiram aproximarem-se disso para serem isso. O que não quer dizer colocar fim a toda a experiência, mas isso quer dizer mudar a ordem de vossas prioridades. O que é importante para vocês, real e concretamente? É o fato de ser olhado neste mundo enquanto personagem? É o fato de se prevenir de qualquer necessidade? Ou antes, de ter confiança e aceitar a integralidade da luz, mostrando por isso a realidade de vosso sacrifício e de vossa ressurreição? Cada dia que passa, doravante, vos verá diante dessa verdade nua, sem ter a possibilidade de negociar ou de evitar. E retenham que se vocês não o vivem ainda, o que vos é prometido de maneira formal e evidente, mesmo em meio a este mundo, antes mesmo de meu apelo, é o amor incondicionado, essa alegria, essa felicidade. Vocês podem certamente apoiarem-se largamente, se vocês o desejam, nas teofanias, em particular realizadas comigo, pois eu estou com cada um dos meus filhos. Quer vocês o percebam ou não muda nada. Não há nenhum limite da minha percepção de cada um de vocês sobre esta terra doravante, devido à localização em que eu me tenho com minhas irmãs estrelas, com as embarcações da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Mas retenham que vossa ordem de prioridade deve mudar. O comandante dos anciãos vos disse, há alguns anos, de colocar o amor à frente, à esquerda, à direita, por toda parte. Hoje vocês não têm mais de colocá-lo, ele já está aí. Ele o faz sozinho, a partir do instante em que vocês deixam vossas últimas certezas, vossas últimas crenças, vossos últimos hábitos e vossas últimas resistências. Doravante, para aqueles entre vocês os mais próximos desse coração do coração, não há que buscar nenhuma causalidade nem nenhum obstáculo, porque não há mais. Há somente de ser e deixar ser o que é, visto que isso é evidente se vocês acolhem, se vocês aceitam essa eventualidade, não reivindicando nada para vosso personagem, simplesmente a verdade da luz, a verdade do amor e a verdade de vossa beleza, além de toda forma e de toda aparência, em qualquer mundo que seja, em qualquer origem estelar que seja. A grande obra alquímica está de fato concluída desde 8 de março do ano de 2017 e terminará no fim de sua gestação, mais ou menos nessa data. Não pode haver prazo suplementar. Só pode haver graças em profusão, e essas graças não dependem de nenhuma história, nem mesmo hoje de nenhuma vibração, nem mesmo de nenhuma coroa ativada ou não, de nenhuma onda da vida, de nenhum canal mariano.
Elas dependem, em definitivo, doravante, apenas do movimento de retorno ao coração de vossa consciência. E é tudo. O que de mais fácil do que voltar vossa consciência e mesmo vossos pensamentos, se vocês o desejam, e mesmo vossas emoções, se ainda há, simplesmente a esse lugar onde está vosso coração ígneo, ali onde está a eternidade? Como meu filho vos disse, não se preocupem com mais nada, pois todo o resto vos será dado em acréscimo. Não o que vocês querem ou desejam ou projetam, mas o que é útil e necessário e fundamental para viver o que é para viver para vocês. Vocês o sabem, não existe nenhuma punição, nenhum castigo. A luz não castiga jamais. E mesmo quando nós vos falamos de combate, não se trata de um combate no sentido em que vocês poderiam entendê-lo, tal como vocês o percebem ou o vivem em algumas circunstâncias de vossas vidas efêmeras, visto que mesmo em nossos planos, esse combate não é nada mais do que deixar ser sua presença diante de qualquer adversário. É o único combate que a luz conhece. Mesmo a espada de Miguel que vem cortar, e nesse momento de maneira muito intensa, os últimos hábitos e as últimas lutas, não é um combate. A aparência do combate concerne ao ego e ao orgulho espiritual, porque em definitivo trata-se de uma libertação, onde nada pode ser perdido, onde nada pode ser aniquilado, exceto o que é falso e o que apenas passa. Vocês não são concernidos por isso. Qualquer que seja a intensidade dos eventos no setor do mundo em que vocês se encontram, aceitem estar exatamente no muito bom lugar. O que quer que se torne vosso corpo, o que quer que se tornem vossas atividades, o que quer que se torne vossa região ou vosso país, pois vocês estão no bom lugar para serem a luz em meio ao caos. Esse caos concerne apenas a pessoa e as ilusões, e além disso, à medida em que o caos vos aparecer na tela deste mundo, vocês constatarão facilmente que a paz e a alegria se instalam, não como uma satisfação de ver algo se destruir, mas algo que se apaga para deixar lugar à majestade da verdade. Eu vos incito também a serem cada vez mais humildes, com vocês mesmos antes de tudo. O que quer que se revele em vocês, concernente tanto às resistências como às falhas, como às doenças, voltem-se para o vosso coração. Sejam indulgentes com vocês mesmos, da mesma maneira que vocês são indulgentes com cada um. Esteja ele o mais oposto à luz. Seja ele o representante da sombra, uma vez que chegou o tempo do reino da luz, onde não há nenhum lugar para qualquer oposição que seja. Estejam presentes a vocês mesmos, sejam espontâneos, porque quanto mais vocês forem espontâneos, mais o coração poderá falar, se posso dizer, mais a verdade poderá aparecer. Certamente, diante de algumas circunstâncias, vocês podem ser levados a refletir, a cogitar, a compreender, mas isso não pode mais ser um comportamento normal diante da intensidade do amor. Essa aprendizagem, essa descoberta, quaisquer que sejam os tempos reduzidos que restam até meu apelo, são uma oportunidade a mais de viver meu apelo e os 132 dias que seguirão na graça a mais perfeita e, na verdade, a mais autêntica. Sejam humildes e doces. Lembrem-se de que não há nada nem ninguém a combater, nem em vocês, nem no exterior de vocês. Doravante, há somente de deixar a luz aparecer para deixar vosso corpo de eternidade tomar o lugar sobre o vosso corpo físico, para deixar a supraconsciência, a fonte da consciência, tomar o lugar sobre vossa consciência, pois é também o que vocês são, mesmo se vocês ainda não reconheceram em vossa inteireza. Portanto, eu também vos convido, em meio às vossas atividades, quaisquer que elas sejam, a irem sempre para a mais leveza, eu diria mesmo, não à preguiça, como isso foi dito, mas à fantasia,
porque aí a espontaneidade é uma fantasia que não está colorida por nenhum instante passado, nem por nenhum personagem, nem por nenhum objetivo a buscar. Sejam espontâneos, pois é assim que vocês são verdadeiros. Sejam justos, não pela reflexão, mas pela equanimidade do vosso comportamento diante de cada situação como de cada ser, seja ele o mais amado ou o mais próximo de vocês, como o mais distante e o mais oposto à luz, levando-vos a constatar que vocês não podem discriminar o amor, que vocês não podem orientá-lo, mas que isso é natural, como o sol, que dá os mesmos raios a cada um, sem levar em conta qualquer condição, qualquer vontade ou qualquer maldade. É assim que vocês mesmos se confirmam na liberdade, quaisquer que sejam as aparências deste mundo, de vosso corpo, de vossa forma, de vossas relações. Não deem consideração ao sofrimento. Não deem tomada à necessidade de explicar, de compreender. Deixem ser o que apenas pede para ser em totalidade. E lembrem-se, ainda uma vez, de que não há esforço a fazer, de que há somente de se voltarem para o coração, uma vez que vosso pensamento é suficiente para enredar a consciência ordinária, suficiente para transcender os obstáculos que estavam mais presentes quando as coroas não estavam ativas, de qualquer maneira que seja, quando vocês não tinham nem o sentir, nem a percepção da energia ou da vibração, nem mesmo acesso a alguma experiência que seja em meio à natureza. Portanto, hoje, eu me dirijo em prioridade àqueles dos meus filhos que não vivem nada, que se entristecem. Eu quero vos tranquilizar, visto que vocês desviaram aproximadamente todas as etapas intermediárias, anexas e acessórias, cuja finalidade é essa nudez. Então alegrem-se, vocês, meus filhos, que nada vivenciaram, nada sentiram, que não duvidam de nada. Voltem-se simplesmente para vocês mesmos e deixem ser. Isso jamais foi tão fácil quanto hoje, uma vez que o que vocês são, e vocês o sabem, é contagioso, pois cada irmão, cada filho que se eleva, que desperta e se eleva em meio ao seu coração, ressoa sobre o conjunto. Em meio a este mundo onde tudo era separado e dividido, o trabalho da luz reunificou o que devia ser, permitindo então não mais duvidar da verdade do amor e também não mais duvidar do que vocês são, além da forma que vocês habitam, além deste mundo e além de toda a dimensão. Regozijem-se, vocês não têm mais nada a fazer. Vocês têm de viver a vida que a vida vos dá, já que vocês são a vida. Vocês apenas têm de ser amáveis, sorrir em cada circunstância, qualquer que ela seja. Não se fixem nas aparências, não se fixem em um sofrimento qualquer que ele seja visto, que atrás do maior dos sofrimentos há a alegria, sempre, devido a este período. Nada se arrastará, tudo será fulgurante a partir do instante, a título individual, em que vocês soltarem o vosso próprio sofrimento, em que vocês tiverem aceitado ignorar e voltarem-se para a verdade. E é a verdade que vos liberará desse sofrimento, e não qualquer intenção pessoal, nem mesmo qualquer vibração. Assim, portanto, eu vos peço para verificarem por vocês mesmos o milagre da vida permanente e os milagres incessantes que vosso comum vos oferecerá a partir do instante em que vocês dizem sim, um sim incondicional à vossa crucificação e à vossa ressurreição. O que vocês pensam perder vos aparecerá então como fútil e tão pouco em relação à intensidade da verdade. Descobrindo isso, se vocês não o viveram, nada mais poderá ter importância como antes, nada mais poderá desestabilizá-los ou levá-los a aderir a este mundo de uma maneira ou de outra. Assim, vossa liberdade interior, que foi vivida para alguns entre vocês, transformar-se-á por uma liberdade pura, e simplesmente para aqueles entre vocês que ainda não viveram nada, porque eles são os últimos e eles são os primeiros.
Simplifiquem tudo. Não busquem oporem-se a quem quer que seja, a qualquer circunstância que seja. Buscar a luz que está em vocês quer dizer simplesmente, doravante, deixar a luz vir a vocês, voltando o vosso pensamento, vossa consciência sobre o coração do coração, que nós desenvolvemos amplamente há mais de um ano. Para muitos entre vocês que percebem, quando de vossas noites ou de algumas meditações, o Arcanjo Miguel, saibam que mesmo no silêncio de sua presença, ele veio cortar, ou ele virá cortar a partir do instante em que vocês voltarem vossa consciência para o coração, vosso pensamento para o coração, sem nada conceitualizar, sem nada imaginar, sem nada sentir. Simplesmente por essa evidência, então Miguel cortará os últimos apegos, os últimos pedaços de laços que podem ainda vos parecer ocultar a verdade. Muitos entre vocês, já desde muitos anos, tiveram uma aproximação pelas minhas irmãs estrelas, ou por eu mesma, de diferentes maneiras. Hoje eu não tenho mais necessidade de aparecer, que seja em vosso canal mariano, nem mesmo em vosso coração, pois eu sou vocês, e isso inteiramente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um de vocês, qualquer que seja a sua situação hoje, é digno de deixar aparecer meu amor, que é o que você é, cada um de vocês, sem condição prévia, sem preparação, sem objetivo, simplesmente por esse mecanismo. O amor vos encontrou. A eternidade entra em manifestação. Vocês o veem por toda parte ao redor de vocês, traduzindo-se por uma iluminação do que estava oculto, escondido, dissimulado. Que isso seja em vocês, seja em vossas relações, como na tela global do mundo, do conjunto da sociedade, colocando a nu o ego e suas vicissitudes, suas necessidades e suas avidezas, que só são ligadas ao medo. Ora, no amor, vocês o sabem, de vosso coração, não pode existir mais medo e, portanto, não pode mais existir ego, nem mesmo si ou orgulho espiritual. Não há qualificativos, há simplesmente a verdade e a beleza do coração, que suplantam todo o resto, sem nenhuma exceção. Pertence a vocês vivê-lo, pertence a vocês prová-lo. Não creiam em mim pela palavra, não creiam em ninguém mais, porque crer não vos serve para mais nada, nem mesmo em nós. É o momento em que todas as esperanças, todas as projeções, todos os medos, todas as histórias cessam, enfim, precipitando o meu apelo e precipitando, vocês o sabem, o aparecimento concreto e permanente de Nibiru em vossos céus. Não há mais outras circunstâncias prévias. Não há mais outros desenvolvimentos a viver senão essa eternidade. Todo o resto se apagará por ele mesmo a partir do instante em que vocês soltarem, a partir do instante em que vocês assumem vossas vidas em sua inteireza, o que quer que vos chegue. Não é mais vossa pessoa, então, quem guia a vossa vida, mas é a inteligência da luz que vocês são. E isso faz, não uma diferença, mas algo de diametralmente oposto em todos os sentidos do termo, levando-os a não serem mais afetados, a não serem mais perturbados, que isso seja em vosso corpo ou nas circunstâncias de vossas relações e de vosso mundo. E doravante, cada dia que passa, qualquer que seja o tumulto e caos do mundo, que vai se intensificar de maneira muito importante e final, vocês então se conscientizarão de que vocês nada têm a temer, nem a recear, nem a esperar, porque vocês se reencontraram. Qualquer que seja o tornar-se e o futuro desse corpo, qualquer que seja o tornar-se e o futuro de vosso ambiente, isso não representa mais nada a partir do instante em que vocês se encontraram, vindo tomar assento vossa responsabilidade diante do que vocês têm a viver quando a vida vos vive, mas sem vantagem pessoal, ou sem procurar ou reconduzir a si o que quer que seja, ou quem quer que seja, respeitando a liberdade de cada um, uma vez que o amor é liberdade.
mesmo quando ele não é reconhecido. A partir daí, vocês somente terão de estar na alegria, alimentarem-se dessa alegria, real e concretamente, e o mundo inteiro se alimentará dessa alegria. Vocês não têm necessidade de palavras, vocês não têm mesmo mais necessidade, eu diria, de energia, de vibrações, de chakras, de novos corpos, uma vez que o corpo de eternidade está aí. Ele assumiu e ele assumirá cada vez mais através de diferentes percepções, às vezes incômodas, algumas, mas que não são nada em relação ao que chega. Assim atua em vocês o apagamento, a dissolução do efêmero e o aparecimento completo da eternidade neste mundo, que doravante está a cavalo entre dois mundos. Continuem a cuidar de vossas obrigações. Não vão perturbar nenhum irmão ou irmã que está implicado em sua vida pessoal totalmente, pois é nessa inscrição total em meio ao efêmero que esse irmão, essa irmã, esse filho, esse marido ou essa mulher descobrirá a verdade, e não através de vossos dizeres ou através de vossa vontade de ajudar quem quer que seja ou o que quer que seja. Sejam o que vocês são, e isso basta amplamente. O resto se desenrola por ele mesmo, com majestade, com elegância e evidência. Pertence a vocês prová-lo por vossa vivência e não por qualquer experiência anterior, mesmo se estas prosseguem. Se vocês compreenderam minhas palavras, então para vocês tudo será fácil. Se vocês aquecem as minhas palavras e aceitam tentar a experiência, vocês sairão finalmente de todas as experiências prévias. E não esqueçam do que eu vos disse. Cada dia que vai passar a partir de 13 de novembro, quer dizer, amanhã, até meu apelo, no final da gestação, vai vos colher em um estado de beatitude que mesmo os liberados vivos raramente viveram, até mesmo jamais viveram. Vocês serão marcados efetivamente ao ferro quente da verdade. Esse ferro quente da verdade é o fogo que consome de amor. É esse fogo perpétuo que não queima e que alimenta e que vivifica, colocando então fim de maneira definitiva para vocês nesse momento a toda a possibilidade de predação de qualquer natureza que seja, levando-vos a descobrir que, sendo essa luz, sendo essa verdade anterior à consciência, então vocês são alimentados de maneira permanente e nada mais poderá vos satisfazer da mesma maneira. Esse é o objetivo, seja o que for que vocês poderiam nomear vosso tornar-se no momento da liberação da humanidade. Então, as teofanias foram um meio de vos fazer ir ao coração do coração, de vos fazer aproximar de maneira coletiva e sem passar pelo que é nomeado as egrégoras, à verdade do coração. Porque a carga da luz, sua intensidade, sua presença, hoje atingiu um limiar irreversível e em muito curto prazo. Vocês o sabem, a luz ganhou desde muitos anos, desde que o núcleo cristalino da Terra foi liberado. Resta materializar isso em meio à tela ordinária da consciência da humanidade, e isso se desenrola nesse momento. Onde quer que vocês voltem vosso olhar ao exterior de vocês, na tela do mundo, com objetividade, vocês verão isso, pois é isso que se desenrola. Eu deixarei, é claro, meu filho e o arcanjo Miguel, assim como outros intervenientes, especificarem, eu diria, alguns detalhes práticos, até mesmo energéticos ou vibratórios para aqueles que os vivem, acompanhados também de alguns conselhos talvez mais precisos do que os meus. Mas eu queria me dirigir ao conjunto dos meus filhos, sem fazer nenhuma diferença entre aqueles que vivem o amor, aqueles que vivem a vibração e aqueles que não vivem nada, pois em definitivo agora não haverá mais nenhuma diferença, pois é a primazia da consciência e a primazia da verdade que prevalecem sobre todo o resto. O marcador desta etapa, vocês o sabem, é a alegria, mas eu falei de alegria indizível.
eu falei de um fogo de amor que cria uma consumação perpétua. É bem mais do que a alegria. É bem mais do que o amor. É bem mais do que a luz. É a última e a primeira verdade que vocês são. Permitam-me, então, após essas algumas palavras que eu acabei de pronunciar, essas palavras que vocês leram ou escutaram, instalar-me com vocês novamente no manto azul da minha graça e em meu coração, que é o vosso. No silêncio, não há nada a pedir, nada a meditar, nada a orar. Há somente de ser verdadeiro. E assim, em cada coração dos meus filhos, eu abençoo o que é abençoado de toda a eternidade. Tomem o tempo que vos é necessário para viver, para ser, neste instante. Não adiem isso para amanhã ou para mais tarde, pois em breve não haverá nem amanhã, nem mais tarde. Seja verdadeiro, isso basta. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra, e eu convido cada um de ti a viver essa bênção. Tome todo o tempo, pois o tempo não conta. Esteja simplesmente aí comigo como eu estou contigo, e é tudo. E permita-me então, neste estado de receptividade, batizar-te no fogo ígneo, no coração do coração. Aí está a minha endofania, que eu vivo com cada um de ti. Deixe ser. Deixe a verdade aparecer, não retenha nada. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Mais do que nunca, você não poderá estar separado da verdade e do amor. Eu rendo graças à tua presença e à tua escuta. Eu rendo graças à tua leitura. E eu rendo graças ao teu coração que emerge agora do esquecimento e da ignorância. Eu deposito novamente em cada um de vocês o manto azul da graça. E eu vos digo doravante a cada minuto, a cada instante e a cada sopro em cada um de vocês. Eu vos amo.